Olá, amigos do canal Mais da Bíblia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um estudo do canal. Nós vamos aprender hoje sobre os elementos da salvação. Quais são eles? Por que eles são importantes? Por que é que muitos pregadores não falam muito sobre este assunto de maneira profunda e dinâmica? Eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de nós entrarmos no estudo, uma frase que me impactou muito a minha vida teológica e também espiritual. Ela diz o seguinte: pregação sem lei é liberalismo, e pregação que enfatiza muito a lei é legalismo. Esta é uma verdade. O que nós temos que encontrar aqui é um verdadeiro equilíbrio, que muitos não têm. Muitos falam muito sobre a lei e esquecem da graça. E muitos falam muito sobre a graça e esquecem da lei. Será que elas são concomitantes? Será que elas são complementares? Nós vamos ver hoje no estudo para que assim nós possamos entender esse tema tão importante da palavra de Deus. Fique conosco até o final, porque aqui no canal Mais da Bíblia você aprende a palavra de Deus. Eu gostaria de começar esse estudo fazendo uma ilustração. Se você for viajar, você obviamente que vai pegar a sua mala e vai colocar muitas coisas ali que você vai usar durante a sua estada em determinado lugar. Você pode colocar o seu óculos de sol, a sombrinha e muitas outras coisas dentro da mala. Por quê? Porque estes objetos serão utilizados no local que você estará. Vamos usar uma outra ilustração. Um médico, para ele fazer uma cirurgia, ele precisa de uma equipe médica, ele precisa também dos instrumentos, do bisturi e outros instrumentos para poder fazer ali uma cirurgia. Poderíamos usar uma outra ilustração, um construtor. Ele precisa de várias ferramentas, o martelo, a colher, a enxada, a pá, dentre outros, para fazer uma bela casa. Usando estas ilustrações, eu queria trazer a vocês no contexto espiritual do tema que nós vamos tratar aqui, os elementos da salvação. Os elementos da salvação é como se fosse isso, são objetos, são instrumentos que cooperam para um plano, para um resultado final, que no caso é a salvação. Nós vamos falar aqui sobre a graça, sobre a fé, sobre o sangue e sobre lei ou obras. Todos esses elementos compõem a salvação. E um outro ponto interessante: não tem, de forma alguma, falarmos de salvação sem falarmos do pecado, do tema do pecado. Hoje, atualmente, no século XXI, as pessoas até se incomodam em falar do pecado. Ai, para quê? Por que as pessoas, alguns pregadores, enfatizam tanto o pecado? Obviamente que nós devemos ter um equilíbrio aí. Mas não tem como você falar da salvação sem falar do pecado. Por quê? Cristo nos salvou do quê? Pense aí comigo. Do que Cristo nos salvou? Do pecado. Então não tem como você falar de salvação sem falar que Cristo nos salvou do pecado. Por isso, no estudo de hoje nós vamos falar sobre cada elemento para nós entendermos que eles são complementares. Um não pode viver, digamos assim, sem o outro, porque eles são complementares. Vamos falar sobre a graça. Eu gostaria de trazer a vocês aí, vai aparecer na tela para você, uma definição sobre a graça. E diz o seguinte: a graça, a fonte de nossa justificação. E a definição: graça é o favor imerecido de Deus, oferecido gratuitamente ao ser humano pecador. Aí está até destacado em negrito. Ela é a origem de todo o plano da salvação. Que definição, hein? Note que a definição mencionou que a graça é um favor, é um presente merecido de Deus. Deus, ele criou o homem perfeito, foi o homem
com a sua mente pecaminosa pós-queda, que escolheu viver longe da graça, viver longe de Deus. Mas ainda assim, Deus foi atrás do homem. Quando Adão pecou, Deus disse a Adão: onde estás? Ou seja, Deus vai atrás. A iniciativa de salvar o homem não parte do homem, porque o homem estava envolto ao pecado. Como é que ele iria querer a salvação se ele estava dominado pelo pecado? Não. Mas a iniciativa de salvar o homem vem e parte sempre de Deus. Tudo vem de Deus para salvar a raça humana. E a graça não é diferente. E a definição também nos disse que, na segunda parte, ela é a origem de todo o plano da salvação. Então, a graça é a fonte da nossa justificação. Do que nós somos justificados? Nós somos justificados dos nossos pecados. Cristo veio aqui a esta terra, viveu como homem, não deixando de ser Deus, mas ele ocultou a divindade, é um mistério, mas ele viveu aqui na terra sem pecar e morreu na cruz pelos nossos pecados. E todo aquele que pela fé o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, tem direito, pelos méritos de Cristo, à vida eterna. Ou seja, esta pessoa que aceita Jesus, ela é justificada. Ou seja, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, justifica cada um de nós os nossos pecados. Aqueles que o aceitam e vivem segundo o princípio da palavra de Deus. Então essas pessoas estão justificadas. O inimigo não tem poder sobre ela. O pecado não tem domínio sobre elas, porque elas estão justificadas pela a graça de Cristo Jesus. Este é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês. E vai aparecer aí o primeiro texto. O primeiro texto, para nós entendermos melhor este tema, está em Romanos. Romanos, no capítulo 3 e no verso 24. Romanos, capítulo 3, verso 24. Eu gostaria de compartilhar com vocês este texto importante acerca da graça, que diz o seguinte. Romanos capítulo 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há ou que existe em Cristo Jesus. Olha só, lembrando que o livro de Romanos é um livro que fala muito sobre a justificação pela fé. E Paulo aqui vai colocar cada elemento no seu devido lugar. O sangue, a graça, a lei, as obras, cada um no seu devido lugar. A fé. Então perceba que Paulo está dizendo aqui que nós somos justificados gratuitamente, ou seja, de graça, pelo favor imerecido de Deus, que é a graça, que nós chamamos de graça, que é o presente merecido. Nós não merecemos, mas Deus assim oferece o presente que é a salvação em Cristo Jesus, a redenção, a salvação que há em Cristo Jesus. Então a salvação está em Cristo. Cristo é a fonte da nossa salvação. E o que ele fez na cruz do Calvário foi um ato de amor e redentor. Ou seja, Cristo, pelos seus méritos, ele redime aqueles que o querem pela redenção em Jesus Cristo. Então a graça, de acordo com esse texto, é pelos méritos de Jesus. Vamos ver um outro texto que vai aparecer na tela para você. Tito capítulo 2, verso 11, que diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Notem, as pessoas, muitas delas, irão se perder, não é porque Deus, os méritos de Cristo não é suficiente, não é isso, é porque elas não querem aceitar. Tem como você receber uma promoção de uma empresa para um cargo maior, se você não aceitá-lo? Tem como este patrão colocar você num cargo maior? Não, é óbvio que não. Porque você não aceitou. Trazendo para o contexto bíblico, se nós não aceitarmos a graça de Deus, nós não seremos salvos. Mas a graça foi manifesta a todos os homens. Ela é manifesta. A redenção de Jesus salva a humanidade inteira.
Só que esta salvação deve ter resposta do pecador que somos nós. Nós devemos responder. E de que forma nós respondemos? Nós vamos ver daqui a pouco os outros elementos também. Mas tem um outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está em Romanos capítulo 11, verso 6, que diz: e se é pela graça, já não é por obras. De outro modo, a graça já não seria graça. Então veja, o que Paulo está dizendo aqui no livro de Romanos é muito profundo, e eu sugiro a você a ler todo ele, com tranquilidade, marcando os termos, vendo o contexto imediato, o contexto remoto, que é o contexto mais amplo, em outros livros da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto, sobre a justificação pela fé, sobre a graça, a fé e assim por diante, para você entender o plano da salvação. O texto está dizendo aqui que se não é pela graça, já não é pelas obras. A salvação nunca foi pelas obras. Nunca foi porque eu obedeço os mandamentos de Deus, porque nem a obedecer na íntegra nós conseguimos fazer isso pela nossa própria força, porque nós somos pecadores, nós falhamos. Diariamente nós falhamos. Ninguém consegue obedecer a Deus, obedecer à lei de Deus perfeitamente, porque nós somos pecadores. O pecado está dentro de nós. Embora aqueles que o aceitaram a Jesus recebem uma nova natureza espiritual, mas ainda assim essa natureza espiritual vai guerrear contra a natureza carnal. E aqui está o grande conflito. Essa natureza carnal e espiritual, quem aceita Jesus, recebe espiritual também, vai ter as duas naturezas até a volta de Jesus. Até essa natureza carnal, pecaminosa, ser erradicada, arrancada de nós na volta de Jesus, que é a glorificação. Então, a salvação é justificação, quando eu aceito a Jesus, santificação, que é a vida inteira, eu abandonar os meus pecados, os meus costumes, os meus hábitos, é a vida inteira, e a glorificação, que é na volta de Jesus, quando essa natureza pecaminosa ser erradicada, arrancada de mim por toda a eternidade. Então, a salvação não é pelas obras. Não é eu fazer o bem ao próximo, oferecer cestas básicas, guardar certos mandamentos que eu serei salvo, não. A gente vai ver por que eu devo fazer isso. Nesse estudo a gente vai perceber isso. Por isso que são os elementos da salvação. Cada elemento tem o seu devido lugar. E eles se complementam entre si. Mas tem um outro ponto interessante que eu gostaria de destacar, que são as citações. Martinho Lutero escreveu no comentário aos Romanos, ele escreveu o seguinte: a graça não é apenas a disposição divina de perdoar, mas também o poder que transforma. Então a graça, ela não é apenas para nos perdoar dos nossos pecados, mas ela nos transforma. Uma pessoa que tem Jesus, que aceitou a graça de Cristo, o poder de Deus, a graça de Deus vai transformar o caráter dessa pessoa. Por isso que eu falei aqui sobre a santificação. Justificação, quando eu aceito a Jesus, então agora o inimigo não tem mais como me acusar porque eu aceitei Jesus, e os méritos de Cristo me cobrem dos meus pecados. A santificação, que é a vida inteira, que é a graça de Cristo transformando o meu caráter, por meio do Espírito Santo, do estudo da Bíblia, da oração, de fazer coisas espirituais, ela vai transformando o meu caráter, e a glorificação, que é na volta de Jesus. Então perceba que a graça, ela vai transformar a minha vida. Uma pessoa que roubava, não rouba mais. Que se prostituía, não se prostitui mais. E assim por diante. E isso dura a vida inteira. Tá certo? É o processo de santificação. John Stott escreveu o seguinte, sobre na cruz de Cristo: a salvação tem sua origem unicamente na graça de Deus. É a sua iniciativa do começo ao fim. Então a salvação é unicamente na graça de Deus, não é pelos méritos humanos, não é pelo aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ellen G. White, uma grande escritora norte-americana, ela diz o seguinte: a graça é um atributo, ou seja, uma qualidade de Deus, exercido para com seres indignos. Caminho a Cristo, no livro que ela escreveu, na página 36. Então, todos nós somos indignos. Nós não somos dignos de receber a graça de Deus. O que nós merecemos é a morte. Mas se nós temos a graça,
que é pelos méritos de Jesus na cruz, nós agora, na verdade, Deus agora não nos vê agora como pecadores, mas Ele nos vê pelos méritos de Jesus como remidos, como limpos diante de Deus. E isso é pelos méritos de Jesus. Os méritos de Jesus em minha vida cobre os meus pecados, apaga os meus pecados. E agora Cristo nos apresenta como filhos e filhas de Deus. Isto não é maravilhoso? Sabemos que nós somos filhos de Deus pelos méritos de Jesus, por isso que toda oração que nós fazemos, nós temos que fazer em nome de Jesus Cristo. Você faz a oração, faz sua petição, faz seu agradecimento e fala em nome de Jesus, amém. Porque tudo é pelos méritos de Jesus Cristo. Amém? Vamos avançar no estudo. Vamos falar agora o sangue. E esse elemento, o sangue, o que significa? O sangue é o meio de nossa justificação. Veja, se a graça é a origem da justificação, o sangue de Jesus é o meio pelo qual nós somos justificados. Ok? Então este elemento também é extremamente importante no que se refere à salvação. E ela diz o seguinte, a definição: o sangue de Cristo, está em negrito, é o meio pelo qual a justiça divina é satisfeita e o pecado é expiado. Quando eu falo o pecado é expiado, o pecado agora ele é perdoado pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então notem, amigos, que o sangue é o meio. A graça de Cristo é salvadora, mas ele deve ter um meio aqui para salvar o homem. Qual foi o meio? A morte de Jesus. O sangue derramado na cruz do Calvário é o meio pelo qual nós somos justificados. Louvado seja Deus por isso. Então este elemento que é o sangue é extremamente importante no contexto da salvação, do plano da salvação. Se Jesus não viesse aqui e morresse por nós, todos nós estaríamos perdidos. Por isso, amigos, que não há mérito no ser humano. Não há mérito no que nós fazemos de bom. Porque tudo que é de bom vem do alto, vem de Deus, de Cristo Jesus. Ok? Vamos ver um texto bíblico. Acompanhe comigo aí, Romanos capítulo 5, verso 9. Se referindo agora ao elemento que é o sangue. Romanos 5, verso 9, nós lemos assim. Abre a Bíblia aí, tá? Abre a Bíblia no smartphone, no tablet, no computador, não importa, ou na Bíblia física, mas acompanhe o texto bíblico. Alguns textos aqui, dos primeiros elementos, eu não coloquei na tela justamente para você abrir a Bíblia e acompanhar comigo, tá bom? Que diz o seguinte, Romanos 5, verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, nós seremos salvos do juízo, seremos salvos da perdição. Ou seja, todos aqueles que o aceitam Jesus pela fé e os méritos de Jesus na cruz, são livrados e são salvos do dia da ira. Pode ser sinônimo também do juízo, o juízo vindouro, o juízo final. Então, amigos, nós devemos aceitar Jesus, não só uma vez, mas todos os dias. Se ainda existe uma natureza pecaminosa que está em nós, mesmo conflitando com a natureza espiritual, nós devemos todos os dias pedir perdão pelos nossos pecados. Porque é esta guerra entre a natureza espiritual e a natureza carnal. A natureza espiritual deve ser alimentada com o estudo da Bíblia, com oração, com ir à igreja, com fazer o bem ao próximo, não para ser salvo, mas como resultado da salvação, nós vamos ver daqui a pouco. Então nós temos que alimentar a natureza espiritual para que a natureza carnal esteja fraca. Se você alimenta mais a natureza carnal, a natureza espiritual estará fraca e aí você será fracassado espiritualmente. Bom? Então o meio da salvação, de acordo com esse texto, é o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tem um outro texto aí, Hebreus 9, 22, que diz: sem derramamento de sangue não há remissão. E nós vimos isso lá no Antigo Testamento. Lembra que no Antigo Testamento, quando alguém pecava contra Deus, ele tinha que levar um animal. O pobre levava uma rolinha, um animal mais simples, mas quem tinha dinheiro levava um cordeiro. E este animal era levado ao santuário, tinha ali o sacerdote, ele
colocava as mãos sobre o animal, simbolicamente os pecados do pecador era transmitido para o animal, e o pecador mesmo pegava uma faca, um cutelo e matava ali o animal. E aquele sangue derramado causava comoção e arrependimento no pecador. Ou seja, este animal inocente está morrendo no meu lugar. Por isso, amigos, que sem derramamento de sangue não há perdão e não há salvação. E todos aquele animal era um tipo de Cristo. Tá certo? Aquele animal que morria na cruz, ali no santuário, no pátio, ele era um tipo de Jesus. Prefigurava Jesus, que um dia viria aqui, e o próprio João Batista, em João 1:29, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqueles cordeirinhos, aqueles animais que eram mortos no Antigo Testamento, eles apontavam para Jesus. E quando Jesus morre na cruz, de acordo com Mateus 26:27, o véu do santuário se rasga em duas partes, mostrando que esta lei cerimonial se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Então, o sangue de Jesus é o meio pelo qual nós somos salvos. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Sem Cristo, se Cristo não morresse na cruz, nós não poderíamos ser salvos. Por isso, nós devemos agradecer todos os dias pela salvação em Cristo Jesus. 1 João 1,7, que diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, ele morreu na cruz para nos purificar, para nos limpar, para tirar a mancha do pecado que está sobre a humanidade. Por isso, amigos, aceita Jesus, aceite o sangue de Jesus como meio da salvação eterna nele. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui algumas definições. Charles Rouge, na teologia sistemática, ele diz o seguinte: a morte de Cristo é o fundamento da nossa justificação, pois foi nela que o castigo do pecado foi plenamente suportado. Então, o castigo do pecado que estaria sobre nós foi transportado para Jesus. Lembra que em Isaías 53, o próprio Isaías, ali falando sobre o Messias que viria, ele diz que ele não abriu a sua boca, foi levado ao matadouro? Pois bem, então os méritos de Jesus nos tira o castigo que seria sobre nós eternamente, mas Jesus levou na cruz por cada um de nós por amor. Por isso que nós devemos agradecê-lo todos os dias da nossa vida. Uma outra citação, Wayne Grudem, um grande teólogo, e também escreveu uma teologia sistemática. Ele falou o seguinte: o sangue de Cristo representa a vida que ele deu por nós. É um símbolo de sua morte sacrificial. Que bonito texto. O sangue de Jesus Cristo é o símbolo da morte sacrificial. É o sacrifício, o amor é tão grande de Cristo pela raça humana que ele se sacrificou em nosso lugar. E tem pessoas que ainda não aceitam. Ou fala que aceita, mas vive uma vida totalmente ao contrário do plano da salvação. Por isso que esse estudo, nós estamos vendo os elementos da salvação. Cada elemento tem a sua função. E é importante na complementação da salvação em Jesus Cristo. Vamos ver o próximo elemento. A fé. E o que significa a fé no contexto da salvação? Fé, o meio pelo qual recebemos a graça. E a definição? Fé é a mão que se estende para receber o dom da salvação. É o canal pelo qual o pecador se apropria da graça e da justiça de Cristo Jesus. Olha que texto bonito. Então, se o sangue é o meio pelo qual nós somos justificados, a morte de Cristo é o meio, a graça, melhor dizendo, a fé, é como recebemos, é como se fosse uma mão que recebe o presente merecido de Deus, que é a salvação. Então, o sangue de Jesus é o meio da nossa justificação. E a fé
é a mão que recebe a salvação de Jesus. E a definição falou, e eu coloquei aí em negrito para destacar, é como recebemos o dom da salvação. Que bonito isso, é o canal que nós recebemos a salvação. Então, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé é como recebemos a salvação. Se você não acredita que os méritos de Jesus na cruz cobre os seus pecados, te purifica, como que você vai receber a salvação? Não tem como. A fé é a ferramenta que nós utilizamos para receber a salvação de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Vamos ver um texto bíblico. Romanos 5:1. Nós temos que ler muito Romanos, porque Romanos trata muito sobre isso, né? Romanos 5:1 diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados mediante. Então o mediador entre a justificação, que é a graça, e o sangue de Jesus, é a fé. Porque a fé nós recebemos. Nós entendemos que Cristo morreu na cruz por nós e agora nós recebemos pela fé o presente merecido de Deus, que é a salvação. Louvado seja Deus por isso. E o texto diz, e por meio disso nós temos paz com Deus. Por que nós temos paz com Deus? A paz, amigos, verdadeira, que Cristo quer nos oferecer, não é a paz terrena. A paz terrena é quando a pessoa ela tem muito dinheiro no banco, ela tem uma vida tranquila, sossegada, de repente está agora viajando, ou tem uma chácara, uma fazenda, um sítio, está ali tomando uma água de coco, uma limonada gelada, na sua rede. Não é isso a paz terrena. Isso também é uma forma de paz, mas não é essa paz que Cristo quer nos oferecer. A paz que Cristo nos oferece é uma paz espiritual. É a paz que nós somos justificados pelos méritos dele na cruz. Antes nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Nós estávamos condenados eternamente pelos nossos pecados. Mas Cristo, ele teve uma atitude. Ele veio aqui, morreu em nosso lugar e pagou a penalidade que era minha e sua. Agora, aqueles que o aceitam os seus méritos estão justificados, estão limpos diante de Deus. Obviamente, como eu disse aqui no início, repito, esta justificação ela não é de uma vez só. A justificação de hoje não serve para amanhã, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. E aí nós passamos pelo processo de santificação, que é a vida inteira. A vida inteira nós estamos largando coisas, hábitos ruins que nós devemos deixar. E a justificação de Cristo nos ajuda, por meio do Espírito Santo, colocando nossa mente, que nós devemos abandonar, que nós devemos largar, para que assim nós sejamos preparados para a volta de Jesus. E aí sim nós teremos paz com Deus. A paz que excede todo entendimento. A paz pelos méritos de Jesus. E eu era inimigo de Deus por causa dos meus pecados, mas o sangue de Jesus, que é o meio da justificação, me cobriu. E agora eu estou limpo diante de Deus. Que maravilha é sabermos desta salvação que Cristo nos oferece todos os dias. Não é mesmo? Gálatas capítulo 2, verso 16, Paulo falando aos Gálatas, diz o seguinte: o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Novamente, não é as obras que me salvam. Eu não sou justificado pelas obras. Eu não sou justificado pelo meu bom comportamento. Não. Eu não sou justificado por aquilo que eu guardo da lei de Deus. Não. Eu sou justificado unicamente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. É isso que me justifica dos meus pecados. Eu aceito Jesus, eu acredito nos seus méritos e agora ele me purifica. Então, por isso que o elemento da fé é um elemento que deve ser muito bem compreendido. Fé não elimina obras e obras não está acima da fé. Cada elemento tem o seu lugar. Cada elemento tem a sua função no plano salvífico, no plano da salvação.
Mas tem mais um outro texto que eu gostaria de destacar, eu até mencionei, mas vamos ler. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não acredita que os méritos de Jesus te salva e te purifica, você não pode agradar a Deus. Só agrada a Deus aqueles que utilizam da ferramenta da fé e crê que os méritos dele salva do pecado. A fé hoje, infelizmente, o tema da fé é canalizado de uma forma muito errônea. Ah, fé para passar na faculdade, fé para comprar uma casa, fé para ficar com saúde. Enfim, a fé nós podemos, não que nós não podemos utilizá-la desta forma assim, mas a fé deve ser utilizada principalmente no contexto da salvação. Você pode ter tudo aqui, amigos, você pode conquistar tudo aqui, mas se você não tiver a salvação, de nada adianta. Por isso que a fé bíblica é a fé que nos leva a entender e a aceitar a justificação pelos méritos de Jesus. Tem algumas citações também que eu gostaria de destacar. João Calvino, falando sobre a fé. A fé é como um vaso com o qual recebemos a plenitude que reside em Cristo. Lindo, hein? A fé é como se fosse um copo. E para que serve o copo? Para colocarmos ali o líquido, seja água, seja um suco, enfim. A mesma coisa a fé. A fé é um vaso que recebe a água, que é a salvação, a graça de Jesus Cristo. E Louis Berkhof, um grande teólogo também, que escreveu a teologia sistemática, ele diz o seguinte: a fé justifica, não por mérito próprio, mas como o instrumento pelo qual o pecador se une a Cristo. Lindo, hein? A fé não tem poder próprio, mas ela é um instrumento, como eu disse aqui nas ilustrações, né? Tanto do médico como do pedreiro, são um instrumento que serve para uma finalidade. Neste caso, a fé serve para aceitar o plano da salvação. E falando sobre a lei ou obras, a lei e obras é o resultado da justificação. Então note, a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai fazer aqui uma recapitulação de cada elemento, mas a obra ou a lei é o resultado da justificação. Uma pessoa que é salva em Jesus, ela passa a obedecer à lei, ela passa a praticar as boas obras, não para se salvar, mas ela pratica porque ela já foi salva em Jesus. Já pensou uma pessoa que foi salva continuar roubando, continuar mentindo, continuar adulterando, continuar fazendo coisa errada? Não. E quando eu obedeço à lei, pelo poder do Espírito em minha vida, e o estudo da palavra, eu estou passando pelo processo da santificação. Então não tem como você falar que é salvo e não dar fruto, e não ter um resultado. A lei foi abolida. Infelizmente, amigos, muitos teólogos dizem isso. A lei foi abolida. Se a lei foi abolida, então o que Cristo veio fazer aqui nesta terra? Ele vai morrer pelo quê? Porque se Cristo veio morrer pelos nossos pecados, é porque um dia nós transgredimos a lei de Deus. E se nós transgredimos a lei de Deus, nós merecemos o quê? A morte. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, quem morreu no nosso lugar? Cristo. Por que ele morreu no nosso lugar? Porque nós pecamos, porque nós transgredimos a lei dele. E se não existe lei, não existe pecado. Porque a função da lei é apontar que nós precisamos de um Salvador. Precisamos de Jesus. Por isso que tem um texto bíblico que diz que o fim da lei, ou seja, a finalidade, o termo telos, fim ali é telos no grego, finalidade da lei é Cristo. Ou seja, a finalidade da lei é nos apontar para Jesus. Não é para abolir. Não é que a lei foi abolida. A lei, ela está em vigor, mas a função da lei é apontar para Jesus. E ele me salva dos meus pecados, das minhas transgressões. Esta é a função da lei. Então, cada elemento da salvação tem a sua função e o seu lugar. E a definição, a obediência à lei e as obras não são meios de salvação, mas a evidência
de que a salvação está operando na vida do crente. Então, uma pessoa que ela é salva, ela passa a obedecer, ela passa a praticar as boas obras, não para se salvar, mas porque ela foi salva. Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês, Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 10. Diz o seguinte: porque pela graça sois salvos. Então vejam, Paulo está dizendo aos Gálatas, e os Gálatas aqui estavam sendo influenciados por alguns judeus, por alguns líderes judeus, e esses líderes judeus estavam falando a eles que eles deveriam, para ser salvos, deveriam obedecer toda a lei. E aqui está o legalismo. A salvação não é pela obediência, a obediência é o resultado da salvação. E Paulo está tratando aqui em Gálatas, dizendo que não é pela lei que vocês são salvos, não é pela lei que vocês são justificados, mas é pela graça. Ele diz aqui, porque pela graça sois salvos. E aí, olha o meio aqui, mediante a fé. Lembra que a fé é a mão que recebe o presente de Deus? Mediante a fé. E este presente, este meio, não vem do quê? Não vem de vós. É dom de Deus. Então a graça é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Os méritos de Jesus, o sangue precioso na cruz do Calvário, também é um dom de Deus. E ele diz, o verso 9, não de obras. Por quê? Não é pelas obras que eu sou salvo, para que ninguém se glorie. O verso 10 completa, pois somos feitura dele, somos imagem dele, criados em Cristo Jesus, ou seja, restaurados em Cristo Jesus para as boas obras. Por que nós somos restaurados em Cristo Jesus? Porque o pecado deturpou a raça humana, deturpou a nossa mente, nosso comportamento, nosso estilo de vida, mas aquele que é salvo em Jesus, pelos seus méritos, que é o meio, é o sangue, e a fé é o braço que recebe a graça, a salvação, a pessoa agora passa a praticar as boas obras, ela passa a obedecer à lei. Por quê? Porque ela foi salva. E o texto continua dizendo, o texto fala que nós somos feitura, ou seja, nós somos restaurados em Cristo Jesus, que é o processo de santificação. Eu gostaria de frisar isso. A lei, nós obedecemos à lei não para se salvar, mas porque nós estamos passando agora pelo processo de santificação. Uma pessoa que é salva em Jesus, ela passa a obedecer por amor. Ela permite que o Espírito de Deus transforme o seu caráter e modele o seu caráter segundo a imagem de Jesus. Esse é o plano da salvação, queridos. E ele diz, vou ler o verso 10 novamente, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão, antecipadamente, preparou para que andássemos nela. Então veja, para que Deus preparou as boas obras? Para nós andarmos nela. Nós conseguimos andar por nós mesmos? Não. Nós precisamos de uma guia. Qual é a guia? O Espírito Santo. O Espírito Santo que nos purifica, que nos transforma, que nos leva a Jesus, que nos faz nos arrepender, que nos leva ao verdadeiro arrependimento, que nos leva à verdadeira obediência da palavra, da lei de Deus como um todo. É o Espírito Santo que faz isso em nossa vida. E uma pessoa que é salva em Jesus, ela passa como resultado a obediência à lei de Deus, a praticar as boas obras, a fazer bem ao próximo, porque ela foi salva em Jesus. Note que cada elemento da salvação é um complemento do plano de Deus para mim e também para você. De Tiago, capítulo 2, verso 17 e o verso 18, e lemos assim. Assim também a fé. Lembre que a fé é um instrumento. Se não tiver obras, por si só está morta. Verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Lindo texto. Então não adianta você falar que tem fé. Eu acredito em Deus, eu aceito Jesus, mas você não tem obras. Ou seja, você não tem frutos. Você não está apresentando os frutos da salvação. E os frutos da salvação são as boas obras. Repetindo, não para se salvar, mas porque foi salvo em Jesus.
Eu dou o dízimo não para me salvar, mas porque eu fui salvo. Eu obedeço, eu honro meu pai e minha mãe não para me salvar, mas porque eu fui salvo. Eu não tenho mais escultura, não tenho outros deuses, não chamo o nome de Deus em vão, eu guardo o dia do Senhor, biblicamente falando que é o sábado, não para se salvar, mas porque eu fui salvo. Essa é a diferença, queridos. Estude a Bíblia de uma maneira mais ampla, profunda, comparando os textos, fazendo relação deles, para que assim você possa compreender a palavra de Deus. Vamos ver mais um texto. João 14:15 diz o seguinte, Jesus falando aos seus discípulos, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você ama Jesus, você passa a guardar os mandamentos de Deus. Para se salvar, não, mas porque foi salvo. Cristo não salva ninguém para viver aí em adultério, para viver na fornicação, para viver na mentira, no roubo, no engano, não. Isso que Cristo quer nos salvar do pecado, queridos. E quem é salvo em Jesus, pratica as boas obras. Outro texto. 1 João 3,4. O que é pecado? Biblicamente falando, diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, todo aquele que transgride a lei de Deus está em pecado. Todo aquele que vive na prática do pecado não merece a salvação. Por isso que é pelos méritos de Jesus, por meio do seu sangue, mediante a fé. E agora, uma pessoa que é salva pela fé, pela graça, melhor dizendo, mediante a fé e o sangue dele, passa a obedecer a Cristo Jesus, a lei de Deus, e praticar as boas obras. E aí tem um texto, também em 1 João, que diz o seguinte, eu gostaria de destacar e falar a vocês. Olha que texto fantástico em relação à lei, que diz o seguinte, depois a gente pode fazer um estudo mais profundo sobre isso, tá bom? E diz o seguinte aqui em 1 João, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. A pessoa pode até falar assim, eu amo Jesus, eu tenho fé nele, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não obedece os mandamentos, como Jesus disse aos discípulos, em João 14:15, é mentiroso e nele não está a verdade. Uma pessoa que diz que a lei foi abolida é mentiroso e nele não está a verdade. Uma pessoa que diz que os preceitos da lei, do decálogo, lá de Êxodo 20, não precisa mais, ele é mentiroso e nele não está a verdade. É o que a Bíblia ensina. E João 8,44, o próprio Jesus falando, diz que o diabo é o pai da mentira. Então, amigos, não quero ofender ninguém. E aqui, cada um segue, cada um vive conforme a luz que recebeu. Mas por meio desse estudo, Cristo, o Espírito Santo, o Deus Pai, está falando ao meu e ao seu coração também. Cada elemento da salvação tem a sua função. Eu não posso tirar nenhum deles, porque senão não faz sentido a salvação. A lei de Deus está em vigor para mostrar o nosso pecado e apontar que nós precisamos de um Salvador. Por isso, se você não entendeu isso, nunca entendeu, comece a estudar, comece a aprofundar e peça para o Espírito Santo transformar a sua vida e a sua maneira de enxergar o texto bíblico. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.